planeta Júpiter, que é o regente astrológico do ano, está entrando em Câncer. E isso já virou um auê na internet que não para de noticiar esse fato como o pote de ouro no fim do arco-íris. Mas será que é isso mesmo que vai acontecer? Eu sou Cris Fernandes, astróloga, alquimista. Eu gerencio a página Ast Alquimia e para quem me segue faz tempo, sabe que eu me preocupo muito em traduzir o céu de uma maneira muito objetiva e o mais verdadeiro possível. Eu sempre falo das oportunidades e também dos alertas de cada momento astrológico. E nesse caso de Júpiter, existe duas frentes. A benevolência, do maior planeta do sistema solar, mas também o exagero e o poder multiplicador que ele faz com tudo que ele toca, sejam coisas boas ou tensas. Tudo depende da particularidade do mapa de cada um, como também o ciclo de vida que a pessoa está vivendo. Júpiter, ele é um planeta que tem um poder muito expansivo, ele potencializa o ambiente por onde ele está passando. Ele demora 12 anos para dar a volta em todas as constelações, ou seja, ele fica um ano em cada signo. E agora, depois de 12 anos, ele volta para Câncer, que é o arquétipo da família, do lar e da nossa criança interior. Câncer representa a base da segurança emocional, aonde a nossa noção de sentir começa. E daí já dá para fazer a primeira observação sobre esse trânsito. Júpiter vai abrir esse compartimento. E para quem tem questões mal trabalhadas no emocional, na relação com a família, sobretudo com a mãe, Júpiter vai trazer à tona. Por isso, agora mais do que nunca, é urgente trabalhar nas terapias de cura de DNA, de genética, os pesos sistêmicos. E foi prevendo esse trânsito que há meses atrás, eu lancei aquela oportunidade com Florais de Alquimia, que ele tinha o propósito de limpar DNA e depois ativar Júpiter. E pensando nesse momento agora, eu até volto com esse projeto para dar uma mãozinha nesse momento de Júpiter. Então, dá uma olhada, vai lá na página da Haste e entra no link da bio e conheça o projeto Júpiter. Esteja leve para viver esse trânsito de Júpiter e aproveitar melhor. Por agora, entenda que a energia de Júpiter ela é muito positiva. Eu quero dizer que mesmo Júpiter acordando a sua criança ferida, vai ser de uma forma que ele vai te ajudar a encontrar uma cura, sempre do estilo Júpiter de ser, sabe? Com esperança e otimismo. Isso significa que Júpiter pode atrair situações que favoreçam conversas esclarecedoras, encontros reveladores, tudo para te ajudar a curar suas feridas. E isso é o que eu gostaria que fixasse na tua mente. Júpiter talvez não traga prosperidade para a tua casa. Aliás, até pode trazer se esse trânsito estiver acontecendo na casa 2 do mapa. Mas o ponto-chave aqui é que Júpiter, por ser um planeta motivador, que abre a consciência, traz verdades e justiça, possivelmente ele possa atrair situações que ajude a destravar certos impasses que acontecia no âmago familiar, como um momento de sorte, sabe? Por exemplo, se há uma situação de uma doença, talvez um novo tratamento aconteça que traga um alívio para todos. Se há uma situação de desavença, algo pode acontecer que facilite alguém colocar a mão na consciência e baixar a guarda. Ou, se há escassez, talvez um dos familiares consiga uma oportunidade profissional e traga um pouco mais de conforto. É sobre isso que estamos falando. Essa é a sorte e benevolência de Júpiter em Câncer. Agora, caso você tenha um planeta mais tenso ali em Câncer, como Marte, por exemplo, que naturalmente já deixa a pessoa com um estilo mais agitado e bravo, esse Júpiter, ele vai expandir isso também. Só que nesse caso, eu diria que a benevolência de Júpiter é deixar a pessoa tão fora do eixo que ela mesma vai se conscientizar que precisa tratar esse fogo interno. Deu para entender?
A astrologia, gente, ela não é um jogo de bingo que você concorre para ganhar um carro. A astrologia faz você crescer, aprender, resolver impasses, despertar e evoluir. O que talvez possa te ajudar, né? É olhar o tema da casa aonde você tem o signo de Câncer e esse trânsito esteja acontecendo. E a partir daí, eu sugiro 3 situações. A primeira delas seria, nesse assunto da casa, você possa ter um apoio maior da tua família. Por exemplo, se você tem o signo de Câncer na casa 1, no ascendente, talvez venha da sua família um apoio para você tomar uma atitude para assumir algo que você estava protelando. Número 2. Você pode, de repente, nesse ano, amadurecer emocionalmente e lidar melhor com aquele assunto daquela casa. Porque não podemos esquecer que, essencialmente, Câncer fala da segurança emocional. E número 3, pode de repente ficar em evidência a ressonância que você traz da sua família como a forma que você lida com o assunto daquela casa. E daí eu reforço a necessidade de aproveitar esse momento para limpar o DNA e melhorar a forma como você lida com o assunto da casa onde você tem Câncer. Por exemplo, se você tem Câncer na casa 7 de Libra, provavelmente você se relaciona com alguém espelhando a relação dos seus pais ou até espelhando a tua relação com a tua mãe. Agora, independente de qualquer coisa, é evidente que onde Júpiter passa, ele sai amplificando tudo. Por isso, importantíssimo você estar em dia com a sua saúde emocional, porque, por exemplo, se Júpiter estiver passando pela casa 3 de Gêmeos, por exemplo, ele vai estimular muito a vontade de falar, de se expor. Só que se o seu emocional tiver com dores, quem vai conversar com as pessoas vai ser a sua criança ferida. Então fica a dica. Bom, dito isso tudo, vamos às informações importantes sobre esse momento no céu e os acontecimentos no mundo. Vocês sabem, né? Venho dizendo isso muito, que 2025 é um ano atípico, onde mudanças astrológicas raras se concentram e que, por isso, vemos esse mundo se transformando. Ao mesmo tempo que a gente vê a inteligência artificial tomando conta do nosso dia a dia, a gente também está vendo adultos brincando de bebê reborn. Que loucura essa de 2025! Esse impacto todo energético, tão diferente que esse ano está trazendo, está mexendo com o raciocínio, com a consciência, com o QI das pessoas. É natural que essa instabilidade emocional esteja acontecendo. E da mesma forma, é natural que essa instabilidade também extrapole para a ordem do mundo, sabe? Das nações. E por isso que a gente está vendo tantos conflitos estourando. E aí, no meio disso tudo, Júpiter entra em Câncer, que representa a família, mas sobretudo, Câncer representa as comunidades, os grupos e os países. Significa que o maior planeta do Sistema Solar vai fomentar a cultura do bairrismo e vai aumentar a necessidade dos países se fecharem em suas conchas, se protegerem. E hoje, cada vez mais, a gente vê essa tendência acontecer. Só que não podemos esquecer daquela máxima de Júpiter, que é um planeta que traz justiça e consciência. Por isso, podemos até ver esse movimento de querer honrar os antepassados, honrar as culturas. Mas Júpiter é um planeta que gosta de atravessar fronteiras. Então, ao longo desse um ano, certamente veremos muitos dos países que se fecharam perceberem que entraram numa estagnação. E esse vai ser o aprendizado que Júpiter vai dar. A gente não pode esquecer que nessa mudança toda astrológica, né, que a Terra está passando hoje, um ponto-chave é Plutão em Aquário, que tem um papel de transformar o nosso futuro, de mostrar que o mundo é plural e a globalização faz parte de Aquário.
Por isso, a passagem de Júpiter em Câncer tem um propósito, sabe? Uma cura desses pesos sistêmicos dos antepassados que não cabe mais para os dias de hoje. Vejam, todos esses conflitos que estão acontecendo, todos são por causas extremamente antigas, de briga entre raças. O ingresso de Júpiter em Câncer, ele já começa extremamente intenso e provocativo, que pode esquentar mais esses conflitos. Vocês lembram que eu tenho falado muito sobre Saturno e Netuno que acabaram de entrar em Áries e que este será um trânsito muito importante nesse ambiente ariano de conflito, porque a energia de Saturno somada a Netuno gera um despertar de consciência. Porque enquanto Saturno fala de responsabilidade, Netuno fala de consciência humanitária. E no momento em que Júpiter entra em Câncer no ambiente das comunidades, dos países, vai ativar uma quadratura que representa uma grande tensão envolvendo Áries. É natural que num primeiro momento aumente o clima hostil e que traga acontecimentos prejudiciais para essas comunidades, mas é aí que está a chave. Porque tanto Netuno quanto Júpiter são planetas que abrem a consciência e por mais que essa tensão ative situações bem conflitantes, poderá ser o resultado que isso vai gerar, que vai expor o caos humanitário, o sofrimento das famílias, das mães, das crianças, e isso vai provocar uma grande comoção na opinião pública, possibilitando uma pressão para que um acordo aconteça. Então, veja que o mundo aguarda Júpiter entrar em Câncer como algo de grande abundância para as famílias. Mas Júpiter chega gerando um baita atrito, não é controverso isso? Então você imagine, para aquelas famílias que estão no meio do caos humanitário, elas também têm o direito de se beneficiar com Júpiter em Câncer, não tem. Então pensa nisso, há algo muito maior envolvido. Porque movimentos astrológicos sempre terão um propósito e que é muito maior do que uma visão pragmática curta de resultado imediato. Num contexto prático, né? Esse trânsito de Júpiter em Câncer, ele vai gerar nas pessoas uma vontade grande de estar em grupos, sabe? De buscar acolhimento. Esse é um excelente período para reformar a casa, mudar a decoração, deixar o lar mais prazeroso. E isso é lógico que abre um leque de oportunidades para os negócios voltados para a área de decoração, reformas e afins. Outra vertente de Júpiter são as viagens. A energia de Câncer vai favorecer as excursões, mesmo que não seja para uma viagem com a família, mas a vontade de estar em grupo vai ser muito grande. E pensando em Câncer, eu não deixo de prever muitos nascimentos de bebês, como também um ano oportuno para alavancar o tema sobre a adoção. A gente vai falar muito sobre mães e se Júpiter é sobre justiça e verdade, vale trazer à luz para o sofrimento das mães solo e o fardo que a gente sabe bem que uma mãe carrega, né? E que só uma mãe consegue carregar esse fardo. Outro ponto de atenção é que Júpiter é um planeta muito voltado para a espiritualidade e que pode unir muitas famílias nas igrejas. E para finalizar, eu quero deixar aqui uma dica. Aproveite esse trânsito para ficar de bem com a sua criança ferida, para não precisar ficar cuidando de um bebê reborn, sabe? Aproveite para olhar para a sua genética, agradecer e devolver pesos que não são seus. E assim você possa conseguir sentar na mesa no domingo, no almoço, e sem jogar macarrão na cara de ninguém, almoçar e dar risada com a sua família. Tá bom? Beijo!